já temos aqui para conversar com a gente o jovem cientista político, doutorando da Universidade Federal Fluminense, o Felipe Quintas, que propôs hoje conversar sobre a atualidade do pensamento de Florestan Fernandes. Felipe, bom dia. Eu queria saber se antes você quer comentar alguma coisa sobre o noticiário dos últimos dias, sobre essas manifestações de ontem. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos os expressionautas. Bem, em relação às manifestações de ontem, né, colocar na conta do Glingo, né, do Glenn Greenwald, colocar essas manifestações na conta dele, né? Atiçou uma base que até então estava adormecida, pelo menos para a questão da Lava Jato, e que não se manifestaria ontem se não fosse os vazamentos. É claro, qualquer coisa que se faça contra a Lava Jato vai ter uma reação em contrária dos apoiadores dela, né? Isso para qualquer iniciativa que se tome. Mas nesse caso, né, dos vazamentos do Intercept, a única coisa concreta que se tem até agora foi o atiçamento dessa extrema-direita lavajatista. Foi a única coisa, mais nada, né? A única coisa que gerou foi isso. Eu penso que não tinha outro objetivo que não esse, né? Porque, afinal, o que vem dos Estados Unidos, né? Salvação vinda de jornalista dos Estados Unidos, financiada por bilionário que é especialista em apoiar golpes dos Estados Unidos, apoiar guerras híbridas dos Estados Unidos em outros países, vídeo Ucrânia, é claro que isso não podia dar certo, né? Não tinha como dar certo e não foi feito para dar certo e não está dando certo, né? Mas podia ser bem pior, né? A essa altura, as consequências dos vazamentos do Intercept podia ser bem pior para o Brasil e para os brasileiros. Mas a única coisa que conseguiu até agora foi atiçar, foi novamente colocar a extrema-direita nas ruas. A única coisa, né? Mas podia ser bastante pior, né? Bem, quanto ao tema proposto hoje, né, a atualidade de Florestan Fernandes para pensar as transformações pelas quais está passando o Brasil. Pensar o Brasil inserido em processos históricos dinâmicos e concretos integrados num sistema capitalista mundial, né? Para além da análise meramente jornalística dos fatos, pensar também mais profundamente a estrutura, a raiz dos fatos, e Florestan Fernandes nos ajuda muito a isso. Bem, quem é Florestan Fernandes? Para quem não sabe, né? Florestan Fernandes é um dos principais sociólogos brasileiros, nascido em 1920, falecido em 1995, fundador do Partido dos Trabalhadores e com uma concepção de sociedade e de história bem particular, né? Apesar de ter sido professor da USP e considerado um dos principais expoentes do pensamento uspiano, como veremos, não tem nada de paulistocêntrico, né? Ao contrário de boa parte, não toda, evidentemente, mas de boa parte do mainstream da Universidade de São Paulo, ainda mais na época na qual ele se notabilizou, anos 60, anos 70, 80, né? Então, tem um pensamento bastante singular. Infelizmente, ele não teve maior articulação intelectual e política com outros intelectuais de grande peso na época, como Guerreiro Ramos e Darcy Ribeiro, defensores de uma linha política mais voltada ao trabalhismo histórico. Florestan Fernandes manteve-se ligado ao PT, porém, como veremos aqui, suas concepções divergem bastante do mainstream da redemocratização, do mainstream de esquerda da redemocratização, e eu, pessoalmente, considero que a crítica que ele faz aos processos históricos no Brasil o aproxima mais de uma linha nacionalista de esquerda mesmo, né? Uma linha semelhante aos dos
trabalhistas, embora nem ele reconhecesse essa filiação. Embora é preciso ter em mente que, ao contrário de boa parte dos uspianos, ele nunca teve complexos contra Getúlio Vargas, muito pelo contrário. Talvez por ele ter vindo de uma origem humilde, ele reconhecia muito mais do que outros da USP as conquistas trabalhistas e nacionais da era Vargas, né? Em contraste, por exemplo, com o Fernando Henrique e Francisco Verfort e tantos outros, né? Bem, ele é reconhecido oficialmente, Florestan Fernandes é reconhecido oficialmente como patrono da sociologia brasileira, porém jamais teve sua importância devidamente reconhecida. E sua obra, bastante volumosa e muito importante e diversificada, aborda vários temas, se mantém como alvo de profunda incompreensão até hoje. A começar pela marginalização que teve no âmbito da própria USP, em favor, por exemplo, do Fernando Henrique. Então, embora o Florestan Fernandes seja muito citado e a pessoa dele seja muito exaltada, as obras dele são muito pouco lidas e menos ainda entendidas na sua riqueza, na sua complexidade. E que diverge em muitos pontos do mainstream uspiano, muito ligado a um pensamento de corte mais oligárquico. Definitivamente não era o caso do Florestan Fernandes, né? E ele nunca embarcou em análises simplistas da realidade brasileira, por exemplo, nunca aderiu à dualidade entre autoritarismo e democracia e entre arcaico e moderno. Isso é uma das diferenças dele para, por exemplo, com o Fernando Henrique, né? E esses temas, essas dualidades são muito caras ao mainstream do pensamento uspiano, e ele nunca aderiu a isso, né? Bem, a análise do subdesenvolvimento empreendida por Florestan permanece bastante atual e sua análise sobre os processos históricos de revalidação e de aperfeiçoamento, por assim dizer, do subdesenvolvimento se mantém válida para explicar os acontecimentos de hoje. Para usar os termos do Florestan, que adequa às estruturas e instituições do país de uma maneira tardia e subordinada à financiarização em estado avançado nos centros capitalistas. Então, a recessão deliberada no sentido de provocada pelo próprio governo, né? Provocada por setores do próprio Estado, né? Banco Central, Ministério da Fazenda, BNDES, né? Então, essa recessão deliberada, a retirada de direitos trabalhistas, o arroxo salarial, a abertura brusca do comércio para Estados Unidos e Europa, vide esse nefasto acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que liquida a indústria dos países do Mercosul, o que sobrou de indústria, né? O que tiver de indústria agora vai ser maquiladora, né? O que tiver de indústria, porque, na verdade, todos esses processos servem para comprimir a demanda interna, ou seja, isolar grande parte da população do mercado consumidor, pelo menos do mercado consumidor formal, do mercado consumidor de massa, né? E também arrasar o parque industrial nacional. Tudo isso para deslocar o capital cada vez mais da produção para a especulação, ampliando o fosso de desigualdades num dos países que já é um dos mais desiguais do mundo, né? Assim, essa revolução burguesa financeira, como estamos vivendo, né? Financeira porque é a nova etapa do capitalismo mundial na qual o Brasil se insere de uma forma subdesenvolvida e periférica, dependente, por assim dizer, dependentes porque dependemos das decisões e da tecnologia dos centros capitalistas estrangeiros, embora esses mesmos centros capitalistas estrangeiros sejam dependentes das nossas matérias-primas e dependentes dos nossos recursos naturais que eles escolhiam a preços vivos. Essa dualidade de dependência, o Florestan explora bastante isso também, né? Então, essa nova etapa da Revolução Burguesa no Brasil, como todas as anteriores, não significa
ruptura com a ordem existente e com o substrato formado durante o período colonial. Não é uma revolução aos moldes dos países centrais, né? Mas, no caso do Brasil, é a atualização dessa ordem, cuja estrutura nos foi legada no período colonial e jamais rompida, né? E é a atualização dessa ordem dos laços de subordinação do capitalismo brasileiro em relação aos centros capitalistas mundiais, né? Então, as sucessivas revoluções burguesas no Brasil, a concepção do Florestan Fernandes, como Florestan Fernandes nos ajuda a pensar, não significaram o mesmo que nos países centrais, onde tiveram um conteúdo até certo ponto democratizante e contestador das desigualdades então existentes, para o padrão que eles tinham, né? E nesses países também, a Revolução Burguesa nesses países erigiu um conjunto de ideias e de instituições que, ainda que apenas formalmente, consagraram determinados valores, como o da igualdade, que serviriam como adubo para outros grupos mais populares reclamarem sua inclusão política posteriormente. Ao contrário de lá, aqui as revoluções burguesas, por mais que peguem emprestadas essas ideias e instituições de uma maneira colonizada e reflexa, distorcem essas ideias e instituições sistematicamente na prática a fim de preservar as desigualdades já existentes e traduzi-las para um novo patamar de acumulação, no caso de hoje, financeiro, né? Patamar esse de acumulação absolutamente dependente e subordinado ao exterior. Então, isso ajuda a explicar o regime de exceção da Lava Jato, que supostamente imita o modelo jurídico dos Estados Unidos, quando, na verdade, atropela o Estado de Direito, mantendo apenas um verniz constitucional com o objetivo de acelerar o desmonte produtivo e a realocação do capital nos circuitos financeiros, a realocação do capital para os circuitos financeiros ligados à Wall Street, aprofundando as desigualdades de classe que existem de maneira aguda e violenta em um país subdesenvolvido e que ajudam a reproduzir esse subdesenvolvimento. Então, não é, a gente vive sim um capitalismo, uma sociedade de classe, mas específico a um contexto de subdesenvolvimento e, nesse contexto, até ideias e instituições importadas de fora, né, que vêm do exterior, são ressignificadas para se encaixarem no pragmatismo das oligarquias dominantes em busca da readequação autoritária, por assim dizer, da realidade, a fim de que ela possa se inserir de uma maneira, a fim de que essas oligarquias possam se inserir como sócios menores do capital estrangeiro no Brasil. Aí elas ganham e o Brasil se ferra e a sociedade de classes existentes passa a refletir a condição necessária para a manutenção desse subdesenvolvimento, né? Então, o Florestan entende o Brasil como possuindo uma formação capitalista de tipo singular, né? É capitalista, ele considera isso, mas não é um capitalismo igual o dos Estados Unidos, do Canadá ou da Suécia. É um capitalismo específico, ou seja, subdesenvolvido, periférico e dependente, que tem uma dinâmica muito singular, que não é autodeterminada, é vinculada ao exterior, é dependente das decisões empresariais e governamentais tomadas no exterior, uma vez que essa formação capitalista ela começa a ser formada desde a colônia, desde a inserção dependente do Brasil como fornecedor de matéria-prima através da exploração pela mão de obra escrava dos recursos naturais, exploração de matéria-prima para satisfazer o mercado europeu. Esse capitalismo começa a ser formado desde a colônia e mantém sua estrutura básica desde então. Estrutura básica essa que é de inserção heterônoma, ou seja, não autônoma, aos circuitos mundiais de produção e comércio liderados pelas potências capitalistas. Os ritmos de desenvolvimento são desiguais. O Brasil não se desenvolveu da mesma forma que os países centrais, né? E nesses ritmos de desenvolvimento, o Brasil se atrasou em relação aos países centrais. Porém, mais do que se atrasar, ele atrelou seus processos de transformação, por intermédio das suas elites, às mudanças ocorridas no exterior, sem que tivesse qualquer traço de autonomia para ditar seu próprio ritmo. Então, ocorreu, sim,
desenvolvimento no Brasil. As revoluções burguesas ocorreram sim no Brasil, mas os motores desse desenvolvimento estavam e estão fora do país, né? E cada vez mais são deslocados para o exterior. A cada aperfeiçoamento da Revolução Burguesa, mais e mais os centros de decisão sobre os rumos do Brasil deslocam-se para o exterior. De maneira que esse desenvolvimento capitalista, desenvolvimento que vemos hoje a partir do prisma da financiarização, né? Isso é desenvolvimento, mas não é desenvolvimento produtivo e nem social, é desenvolvimento capitalista, né? Como eu já expliquei a diferença em outras ocasiões, a diferença entre desenvolvimento capitalista, que inclui a financiarização, né? E o desenvolvimento produtivo e social, que é o que nós almejamos, né? Já expliquei essa diferença. Mas o desenvolvimento capitalista, tal como ocorreu no Brasil, reforçou o subdesenvolvimento, né? Então, a cada ciclo de desenvolvimento subdesenvolvido e dependente, nós reforçamos o nosso subdesenvolvimento, nossa inserção periférica e subdesenvolvida no mundo, né? Porque esse desenvolvimento capitalista que experimentamos, ele é específico, ele é próprio de uma formação nacional subdesenvolvida e dependente da tecnologia e das decisões empresariais e governamentais de fora. Não é qualquer desenvolvimento, é o desenvolvimento possível num país subdesenvolvido cuja estrutura de classe reproduz e milita, por assim dizer, a favor desse desenvolvimento subdesenvolvido, né? Ô Felipe, nesse contexto aí, desse desenvolvimento dependente, a gente pode pensar que sempre a tecnologia que essas multinacionais traziam para o país, elas eram de segunda linha, né? Você tinha uma segmentação de mercado, então a gente pode até lembrar da frase famosa do Collor, quando ele virou presidente e abriu país para importações, dizendo que os carros brasileiros eram carroças. Logicamente que a resposta não era abrir o mercado e detonar a indústria local, mas é verdade o que ele falava. Então, é uma segmentação. Com essa reserva do mercado, elas traziam uma tecnologia de segunda linha. E agora é pior ainda porque a gente deixa de ter, com a emergência desse fenômeno das cadeias globais de produção, a gente sequer tem mais o controle da produção das carroças, porque eles justamente segmentam a produção em diversos países do mundo de forma que ninguém tem o controle, ninguém tenha, nenhuma soberania tem o controle sobre esse processo produtivo e fique refém da financiarização, da liberalização comercial, porque sem ela ninguém consegue produzir mais nada, nem para o seu mercado interno, muito menos para a exportação, Felipe Quintas. Exatamente. Essa frase do Collor é a síntese desse capitalismo subdesenvolvido que o Florestan vem falando. Ou seja, já que somos naturalmente incapazes de produzir, de ditar o nosso próprio ritmo de desenvolvimento, né? Naturalmente, nesse caso, significa a naturalização de uma condição histórica que o Brasil foi subordinado, ou seja, uma condição de subdesenvolvimento, né? O Collor, essa frase do Collor, naturaliza isso e coloca, não há alternativa a não ser se associar de maneira dependente ao exterior. É a solução Fernando Henrique, é a solução Bolsonaro, né? Bolsonaro falou, as potências nucleares são quem determinam os rumos da história. E qual a conclusão que ele tira disso? A conclusão que ele tira disso é que é preciso se aliar a uma dessas potências nucleares. Não é que o Brasil precisa virar uma potência nuclear, é que o Brasil precisa se aliar a uma delas, no caso, os Estados Unidos, se aliar incondicionalmente. É a solução Fernando Henrique. O Fernando Henrique viu esse diagnóstico de subdesenvolvimento e de dependência e falou assim, como a gente não pode lutar contra isso, e o Fernando Henrique também não queria lutar contra isso, como a gente não pode lutar contra isso, então vamos nos associar aos Estados Unidos para ver se pelo menos a gente garante uma modernizaçãozinha aqui, para ver se cai alguma migalha de modernização para a gente. O Florestan Fernandes bate doído nessa concepção, e daí vem a grande diferença dele para o Fernando Henrique, que ao final da vida do Florestan vinha externalizando essa diferença em relação ao Fernando Henrique, né? O Florestan denuncia isso como um processo de reforço do subdesenvolvimento, né? O que o Fernando Henrique via como desenvolvimento associado e dependente, via isso de uma forma positiva, o Florestan vai ver isso de uma forma extremamente negativa e vai ver como
como esse desenvolvimento capitalista dependente que reforça o subdesenvolvimento, como isso se articula com as desigualdades de classe dentro do Brasil e como isso opera em nível de Estado para reproduzir e aumentar as desigualdades, a marginalização social, impedir a autonomização dos circuitos econômicos, políticos e sociais e culturais do Brasil, e como isso tem efeitos nefastos para a formação nacional brasileira. Como isso insere o Brasil nos termos que o Florestan coloca num neocolonialismo, né? e que ele combatia isso, né? Então, é um pensamento bastante peculiar e bastante avançado em relação ao mainstream uspiano, que seguia mais a linha do Fernando Henrique, que era a linha das oligarquias paulistas de 32. A crítica do Florestan Fernandes o coloca muito mais ao lado dos revolucionários de 1930, o coloca muito mais ao lado do varguismo, né? Então, a crítica que o Florestan é uma crítica sociológica complexa, a do Florestan, que articula as dinâmicas internacional, externa e interna do Brasil e societárias e estatais do Brasil, para ver como tudo isso se articula em prol da manutenção do subdesenvolvimento brasileiro, né? Então, esse desenvolvimento capitalista específico que ocorre no Brasil é próprio de uma formação subdesenvolvida e dependente da tecnologia e das decisões empresariais e governamentais de fora. Para o Florestan, o Estado brasileiro, capturado pelas elites oligárquicas e construído e formatado em grande parte segundo seus desígnios, não se capacitou a engendrar uma autonomização dos rumos do país através de um desenvolvimento autônomo, através de um desenvolvimento que o capacitasse a nacionalizar os centros de decisão e a nacionalizar a capacidade do país e de sua sociedade de decidir sobre o seu próprio desenvolvimento, né? Mas o Florestan considera que houve sim tentativas nesse sentido, né? E o Florestan é bem claro no livro A Revolução Burguesa no Brasil que as principais tentativas nesse sentido partiram dos governos de Getúlio Vargas. Então, o Florestan ele não tinha complexo contra o Vargas, muito pelo contrário. Ele identificou nos governos Vargas tentativas, esforços e projetos de superação dessa condição neocolonial e subdesenvolvida através de uma outra articulação com o Estado, né? Segundo ele, Era Vargas tentou remodelar o pacto entre o Estado e sociedade para imprimir uma lógica autônoma de desenvolvimento ao Brasil. No entanto, essas tentativas de autonomização do capitalismo brasileiro, né, o Florestan também não achava que só com o socialismo se iria romper com o subdesenvolvimento. Ele falava, dentro do capitalismo houve sim projetos de ruptura com essa ordem subdesenvolvida, e aí eles colocam a análise da Era Vargas. Porém, para o Florestan muito corretamente vê que essas tentativas na Era Vargas foram derrotadas pelo próprio empresariado nacional, que jamais rompeu com as estruturas coloniais, porque, na verdade, se alimenta dessas, uma vez que os seus interesses materiais estão na associação dependente do Brasil em relação ao exterior e na ampla exclusão da maioria da população dos benefícios do progresso técnico, via de regra importados dos centros estrangeiros, né? Então, o Florestan ele via que o próprio empresariado privado nacional, que supostamente seria o principal beneficiário de um projeto de desenvolvimento nacional autônomo, ele foi quem mais sabotou esse processo, porque para o Florestan, muito corretamente, o empresariado privado nacional não se formou como nos países centrais, dependentes de um amplo mercado interno, capaz de colocar a nação como eixo da acumulação e a internalização dos processos de acumulação como centro para a formação do capitalismo. O empresariado privado nacional brasileiro ele não se formou segundo essa lógica, digamos assim, essa lógica dos países desenvolvidos, dos países centrais. Ele se formou de acordo com as estruturas coloniais e dependentes dessas estruturas
coloniais, né? O empresariado brasileiro ele não emerge contra a ordem colonial, ele emerge a partir da ordem colonial e todos os ciclos de adequação do Brasil aos centros capitalistas mundiais implicou no reforço da dominação desses grupos internos que sobreviviam e enriqueciam a partir dessa associação dependente e subalterna em relação ao exterior. A burguesia brasileira não se colocou como ponta de lança de um capitalismo nacional, mas como sócia menor do capital estrangeiro. E ela começa a se formar desde a colônia, diferente da burguesia dos outros países, dos países centrais que ascenderam contra a antiga ordem, né? Claro, também a partir da antiga ordem, mas chega um momento em que ela pede e ordena uma ruptura através da revolução. Aqui a burguesia ela vai se amoldando àquela ordem colonial. Ela não só se acostuma, como vem disso, né? Então, toda a organização social, econômica e política do Brasil, desde a colônia, é ditada desde o exterior e para atender necessidades de acumulação do exterior e de reprodução da estrutura de classes que sustenta internamente o subdesenvolvimento e a subordinação ao exterior. Então, há uma associação entre a estratificação social interna e a estratificação de poder internacional. Essa articulação sustenta o subdesenvolvimento brasileiro. Nós vemos muito bem isso no Brasil de hoje, em que as oligarquias dominantes do empresariado, dentro do próprio Estado, como a juristocracia, se articulam com o imperialismo dos Estados Unidos para subordinar o Brasil à inserção financeirizada subalterna no mundo, né? Então, nós vemos a elite dominante dentro e fora do Estado se articulando para destruir o pouco de autonomia que o capitalismo brasileiro conseguiu criar nas últimas décadas. E então, essas elites oligarcas dentro do Brasil se esforçando para destruir esses poucos centros autônomos de capitalismo que nós tínhamos, para reforçar a inserção subdesenvolvida do Brasil no mundo. Elas atuam em parceria, em conluio com o imperialismo, são sócias, se colocam como sócias do imperialismo no Brasil para preservar e aprofundar o subdesenvolvimento brasileiro. Então, diferente dos países centrais, o Estado brasileiro, justamente porque é um Estado dominado por dentro por essas oligarquias antinacionais, por essas oligarquias apátridas, entreguistas, né? O Estado brasileiro acaba não se colocando como um centro dinamizador de um capitalismo autônomo. E não se coloca assim porque os grupos dominantes do Brasil, os grupos dominantes da sociedade brasileira, não têm interesse, não têm vontade, não têm capacidade, não têm desejo, não têm o elan de se colocar de desenvolver o capitalismo brasileiro. As elites capitalistas brasileiras não querem viver num capitalismo desenvolvido porque elas enriquecem e mantêm o seu poder na estrutura de classe extremamente desigual brasileira através dos vínculos de dependência e subordinação ao capital estrangeiro. Ela é sócia do capital estrangeiro. Por exemplo, nos países centrais, o empresariado é parceiro. Nos países centrais, o empresariado nacional é parceiro do Estado para imprimir uma lógica própria de desenvolvimento capitalista. No Brasil, pelo contrário, os grupos dominantes da sociedade colonizam o Estado por dentro e utilizam como instrumento de repressão e de violência para serem sócios do capital estrangeiro e dependentes dos ritmos de decisão, das decisões políticas e econômicas tomadas desde o exterior e que impactam no Brasil, com o Brasil incorporando-se de uma maneira reflexa e dependente, né? Mas não, o Florestan considera que houve acumulação interna e diferenciação de classes, só que essas se deram sem que os centros dinâmicos desse processo fossem nacionais e sem que os grupos dominantes internos fossem de fato dirigentes das dinâmicas históricas do capitalismo brasileiro, uma vez que essa direção se encontrava fora do Brasil
e só pôde viabilizar sua dominação aqui por meio da associação dependente das elites internas. Os grupos dominantes brasileiros atuam, então, como operadores de interesses externos, sócios menores do capital estrangeiro e lucrando com esse, sem que tenham capacidade nem vontade de apoiar uma nacionalização dos centros de decisão política e econômica. Então, a estratificação de classe existente no Brasil, extremamente selvagem e dura, funciona como uma consequência e uma salvaguarda desse subdesenvolvimento. Então, o que acontece? Cada ciclo da Revolução Burguesa que ocorre no Brasil significa uma modernização reflexa e colonizada das estruturas arcaicas, uma atualização da simbiose entre os elementos arcaicos e modernos que são funcionais à manutenção e aprofundamento do subdesenvolvimento brasileiro e das desigualdades que lhes são características. Então, o Florestan, um dos pontos altos do Florestan, que o diferencia de boa parte do pensamento paulistocêntrico, o diferencia de boa parte da USP e o diferencia, inclusive, de membros do seu próprio partido, vide o Haddad, Florestan Fernandes estava muito acima do Haddad. Aliás, o Florestan veria o Haddad como uma manifestação do subdesenvolvimento brasileiro, porque o Florestan não aderia ao culto da modernidade, no qual boa parte desses uspianos de direita e de esquerda embarcou. Florestan, ao contrário, via essa modernidade como uma manifestação sociocultural da dependência do Brasil para com o estrangeiro. Uma modernidade que significava a importação mecânica de instituições, de padrões de consumo e de comportamento produzidos no capitalismo central e que, se lá tinham algum significado, uma vez que estavam inseridos numa estrutura capitalista diferente em relação a nós, quando são importadas para cá, importadas via de regra pelas oligarquias dominantes, e oligarquias essas interessadas no subdesenvolvimento, essa modernidade, quando é importada para cá, é ressignificada aqui para atender à manutenção da dominação oligárquica. Para o Florestan, modernidade, no caso de um país subdesenvolvido como o Brasil, não é o oposto do arcaísmo, Não significa a superação das estruturas arcaicas, mas, pelo contrário, significa o reforço dessas estruturas arcaicas, porque ela vem importada por elites que a utilizam como mecanismo de distinção e de exercício de um poder que é oligárquico e alicerçado em bases coloniais. Então, o Florestan não tem nada do culto à modernidade. Uma das críticas que ele faria ao Fernando Henrique foi que essa modernização dele, longe de ser nova, é uma modernização que nós temos aqui desde a colônia, em que a elite importava os padrões de consumo, os padrões de comportamento, os padrões ideológicos do exterior, mas era incapaz de pegar o sentido radical delas. Pelo contrário, as utilizava para reforçar conteúdos extremamente arcaicos que eram funcionais à manutenção dessa ordem periférica do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, o ideal de liberdade, que na França significou a ruptura com o antigo regime, a ruptura dos laços de servidão de boa parte da população em favor de uma ordem burguesa autônoma, de uma ordem burguesa nacional, no caso da França. E aqui no Brasil, o ideal de liberdade foi incorporado muito por senhores de escravos que queriam liberdade de comércio e teriam tanto mais liberdade de comércio quanto mais liberdade teriam de usufruir dos seus escravos livremente comprados. Então, é um exemplo de como esse ideal moderno de liberdade, que na França significou uma coisa, na França significou a libertação em relação à servidão, e no Brasil significou o reforço da escravidão, uma vez que foi incorporado por uma elite oligárquica que estava interessada na escravidão e que via na escravidão a porta de entrada da sua liberdade comercial, que significou, na prática, a reinserção subdesenvolvida, periférica e dependente do Brasil em relação ao exterior. E que se arrasta, essa estrutura se arrasta até hoje, como vemos, por exemplo, na celebração desse acordo de livre comércio entre Mercosul
e União Europeia, em que a liberdade do empresário brasileiro vai ser a de exportar grãos e importar produtos manufaturados extremamente complexos, em detrimento da balança comercial brasileira, em detrimento da estrutura produtiva do Brasil, em detrimento dos empregos e do bem-estar social dos brasileiros, mas que as elites dominantes brasileiras veem como a quintessência da liberdade, uma vez que elas poderão importar livremente as coisas complexas produzidas no exterior, e o capital para essa importação virá de atividades especulativas que expoliam o grosso da população, e também vem da superexploração da força de trabalho, que é reforçada pelo arrocho salarial e pelo desmonte da CLT e das leis trabalhistas, como foi o caso da reforma da Previdência. O empresário brasileiro, como não está interessado num desenvolvimento autônomo do Brasil, ele tira o lucro da expoliação por via financeira e compensa o prejuízo imediato dele com a perda da produção, explorando ainda mais a mão de obra, reduzindo o custo da mão de obra. Ele não investe em tecnologia para aumentar a produtividade. Ele arrocha a mão de obra, ele arrocha a maioria, amplia o fosso de desigualdades no Brasil, consolida o seu poder, consolida o seu poder interno, que é funcional à manutenção do subdesenvolvimento brasileiro. Então, a desigualdade, a hierarquia de classe interna reforça essa posição subordinada do Brasil internacionalmente, né? E essa é a mesma elite que importa os produtos materiais e simbólicos dos países centrais e moderniza de uma forma periférica a estrutura social e econômica brasileira, né? Então nós temos shoppings, né? O Brasil tem shoppings, né? Mas o shopping é uma casquinha de modernidade que subsiste pela exploração da força de trabalho de um amplo contingente populacional que é excluído dos benefícios técnicos que estão à venda ali no shopping. Então, o shopping vende lá o celular de última geração que é produzido no exterior, mas esse celular de última geração está disponível só para uma minoria. Mas a venda desse celular de última geração no Brasil subsiste porque a mão de obra que trabalha ali está sendo extremamente explorada, sem direito nenhum, e alijada da capacidade de consumir isso. E o celular extremamente complexo, ele é importado, como ele é importado, como ele vem de fora, a compra dele para uma classe média, para uma elite brasileira, beneficia, gera emprego, gera renda, gera tecnologia lá fora. Aqui significa perdas de receitas, são as perdas internacionais que o Brizola falava e com cuja análise o Florestan Fernandes concordava. Toda análise do Florestan Fernandes era semelhante à do Brizola, no sentido de colocar as perdas internacionais como o centro do capitalismo brasileiro. O cerne do capitalismo brasileiro são as perdas internacionais, tanto para o Florestan como para o Brizola. Infelizmente, o Florestan não votou no Brizola porque achava que ele era machão, né? Segundo palavras do próprio Florestan na imprensa em 89. Infelizmente não houve essa conjunção. Seria muito bom que houvesse, porque tanto Florestan quanto o Brizola concordavam no cerne da sua análise do capitalismo. E para concluir aqui, né, uma das manifestações dessa modernidade periférica, dessa modernidade para inglês ver, por assim dizer, que o Florestan não que o Florestan achasse que essa modernidade fosse falsa, mas ele via que era a modernidade que existia, a modernidade típica de países subdesenvolvidos, que era uma modernidade que reforçava os conteúdos arcaicos do Brasil, como, por exemplo, no caso do celular importado que eu citei. A modernidade do shopping e do celular importado coexiste com a manutenção do arcaico de uma mão de obra semi-escrava extremamente explorada no Brasil. Aliás, o celular que só pode ser vendido, a perda internacional, por assim dizer, aqui no Brasil, com a importação do celular, é compensada pela elite com a superexploração da grande maioria da população aqui dentro. Ou seja, uma lógica escravista
subsiste, mas é modernizada. Se antes estava no engenho, hoje está na cidade. Houve uma modernização, passou do rural para o urbano, passou da plantation para o meio financeiro, mas o cerne do subdesenvolvimento, o cerne da exploração intensa da população brasileira para sustentar uma inserção subdesenvolvida, uma inserção colonizada no mundo, isso permanece, só vai sendo modernizado. A casquinha vai sendo uma casquinha de modernidade que se sustenta numa estrutura de arcaísmo, e o moderno e o arcaico, então, no Brasil, se complementam para preservar o subdesenvolvimento, né? E uma das manifestações dessa modernidade colonial, Florestan denuncia, né, é a própria democracia, né? Que para o Florestan, a democracia num país subdesenvolvido no Brasil seria necessariamente uma democracia restrita, né? Então, Florestan, na contramão de todo o pensamento messiânico da redemocratização, que via a redemocratização como a panaceia, a solução para todos os problemas, o Florestan dizia: enquanto perdurar o subdesenvolvimento brasileiro, enquanto não rompemos com a estrutura colonial, enquanto o Brasil não for uma nação autodeterminada, uma nação cujo sistema econômico, cuja organização social seja voltada para dentro e não para fora, essa democracia será uma democracia restrita, será uma continuação da ditadura, uma continuação, um aperfeiçoamento da ditadura. E aí entra a análise da autocracia burguesa que Florestan Fernandes coloca, que diferença do que muita gente acha, a autocracia burguesa no Florestan não é sinônimo necessariamente de ditadura, né? Uma boa parte do PT colocou essa interpretação que é errada, e o Florestan deixa isso muito claro, né? A autocracia burguesa para o Florestan é o regime político característico de países subdesenvolvidos. Não necessariamente significa ditadura, pois pode existir como uma democracia restrita, que é o modo típico de qualquer institucionalidade eleitoral e representativa em um país subdesenvolvido e sem autonomia, né? Essa democracia restrita, que o Florestan identificava como sendo a democracia nascida da redemocratização, essa democracia restrita age, então, como uma manifestação da importação de formas institucionais geradas com outro conteúdo nos centros capitalistas, mas que aqui esse conteúdo é alterado de modo a se tornar funcional à reprodução da dominação das oligarquias capitalistas dependentes e subordinadas ao exterior. Então, o campo de liberdade estabelecido por essa democracia é inofensivo à reprodução do subdesenvolvimento e às desigualdades existentes. Então, essa autocracia burguesa pode muito bem coexistir com um modelo americanizado de democracia que o Florestan via surgindo. Então, essa bipolaridade entre neoconservadorismo de um lado e social-liberalismo de outro, bem próprio dos Estados Unidos, essa bipolaridade sem deixar espaço para outras forças nacional-populares emergirem, isso é típico da autocracia burguesa. A população ser levada de 4 em 4 anos para escolher entre um neoconservador e um social-liberal é um traço característico da autocracia burguesa e da democracia restrita no Brasil. Então, a conclusão que se pode tirar do Florestan é a mesma conclusão que os trabalhistas sempre tiveram. Não haverá democracia enquanto não houver soberania nacional, enquanto não houver autodeterminação nacional sobre o seu modo de produção e sobre sua forma de organização social. Ou seja, sem soberania não há democracia. É essa a grande lição que podemos tirar do Florestan Fernandes.